E apareceu a mãe de santo da Maxiane. E eu vou passar aqui agora para você o que a mãe da Maxiane tá achando de tudo isso. Mas lembrando, a mãe de santo, a mãe espiritual dela, deu o depoimento. Segundo o portal Terra, a mãe de santo da Maxiane é a mãe Bianca de Oxum. E o templo que ela tem fica lá em Pernambuco. E a mãe Bianca, ela falou também que a Maxiane está há 2 anos participando das atividades espirituais dentro do templo dela. Isso acabou sendo uma surpresa para mim, porque eu tava achando que a Maxiane não era de terreiro. Eu tava achando que não era de terreiro. E, assim, eu tenho um ponto de vista que 2 anos já é suficiente, né, para você não confundir saudação verbal e saudação gestual. Porque a gente tá sempre indo lá na casa e tal. Agora também depende da frequência que são os trabalhos espirituais. Se for um por mês, aí são poucos trabalhos que tiveram. Então aí sim poderia se dizer que é médium iniciante, por isso que está cometendo tantos erros ali. E acabou sendo mais uma surpresa, porque eu tinha visto alguns relatos de pessoas que moram lá na mesma cidade que a Maxiane, onde eles falaram que ela nunca foi da religião, que ela nunca apareceu com nada da religião e nunca falou nada da religião. E aí agora que está entrando no Big Brother, começou a falar muito, muito, muito da religião, desenfreadamente. Então eu estava achando que era alguém que estava fingindo ser da religião e por algum motivo, não sei por quê. Talvez achasse que assim ia conseguir entrar no hype e tal. Nos comentários eu vi, é porque a Casa de Vidro, se não me engano, foi lá em Salvador, a que ela participou, e por Salvador ser uma terra de muitos adeptos de orixá e essas coisas, talvez quis fazer bem na fita para tentar ganhar na Casa de Vidro se utilizando da religião. Bom, isso não é a minha opinião. Isso é o que eu ouvi falar aí nas redes. E a mãe Bianca, nessa entrevista que ela concedeu para o Terra, ela falou que ela ficou muito preocupada com a postura que a Maxiane está tendo dentro do reality. E eu fiquei pensando, será que a mãe Bianca de Oxum vai expulsar a Maxiane do terreiro dela por conta dessa repercussão negativa que agora vai estar vinculada à imagem da mãe Bianca? Deixa aqui a sua opinião de qual que você acha que deveria ser a postura correta. Eu confesso que eu fiquei questionando se essa seria mesmo a mãe de santo da Maxiane, mas pelas respostas que foram dadas aqui na entrevista, eu não acho que seja alguém se passando ou alguma coisa do tipo, tá? Eu vi uma postura correta, coerente também com um sacerdócio espiritual, com um dirigente espiritual. E eu também fiquei refletindo nessa questão, né? É uma imagem negativa. Que sacerdote iria querer trazer para si essa imagem negativa? E por outro lado, ela, como sendo a sacerdote, também trazendo o ponto que a responsabiliza também, né? Porque sempre tem aquela parte que responsabiliza o superior. E isso não é um ataque nem nada do tipo, eu compreendo porque, assim, esse tipo de decepção também já aconteceu comigo, eu sei o quanto é penoso pra gente e também o quanto que a gente se questiona. Onde foi que eu errei? O que que eu não aprendi? O que que eu passei errado? Então eu também super compreendo e acolho o sentimento dessa sacerdote também. A mãe de santo da Maxiane não acompanha o Big Brother, então ela não estava sabendo do que estava acontecendo. Ela acabou sabendo porque um irmão da Maxiane foi mostrar as cenas que estavam viralizando na internet do comportamento da Maxiane. E a mãe Bianca ficou surpresa quando ela viu o que estava acontecendo. E ela intensificou a mensagem de que esse comportamento que a Maxiane está tendo dentro do BBB não condiz com os trabalhos que eles praticam dentro do templo deles. A mãe Bianca, gente, você sabe que eu fiquei com um pouco de dó, assim, sabe? Porque eu realmente, eu sei como que é, assim, essa sensação, não numa repercussão nacional, é claro, numa repercussão muito menor, mas eu sei o que que é, em parte, o que que ela tá sentindo, então por isso eu me compadeço. E aí ela só falou que não foi isso que ela ensinou, que isso não é do costume dentro do terreiro dela. E eu sei o quanto que essas coisas é um desgosto, sabe? Para você que toma conta de casa já tem tantos desafios, sabe? Antes da gira é um problema de alguém, depois da gira que acaba também é um problema de outra pessoa. Pessoas o tempo inteiro solicitando, a gente tentando se desdobrar para ajudar. Filhos de santo também, querendo que a gente resolva a vida deles e a gente tentando mostrar que quem resolve a vida deles são eles mesmos. A gente abre o caminho, abre o conhecimento. Então é um desgosto realmente muito profundo, eu compreendo o que ela deve estar sentindo. E quando a mãe Bianca viu aquela parte que a Maxiane está conversando com a Sara, falando assim que vai mandar a Pombagira no inferno para resolver esse problema que ela está tendo supostamente com a Ana Paula, né? Ela ficou completamente desconfortável.
ela realmente, assim, dá para ver claramente que ela não concorda com esse tipo de afirmação. Essa cena, caso você não tenha visto, foi esse episódio aqui. Aí Babu falou pra mim, se prepara, porque se ela voltar, a sua vida vai virar um inferno. Vamos lá, qualquer coisa eu mando Pombagira, que Pombagira tem acesso ao inferno. Me ajuda aí, mulher. Eita, mulher. Me ajuda aí, mulher. E o que a mãe Bianca declarou na entrevista é isso daqui. Fiquei muito surpresa. Realmente não tinha visto. Infelizmente, nossa religião já sofre diariamente com associações dela ao mal. E ela ficou com medo, né, que essa desinformação acabe alimentando ainda mais a intolerância que a gente sofre por conta da nossa fé. E importante, ela falou que ela repudia todo esse comportamento, todas essas ações que a Maxiane está tendo dentro do reality. Ela também falou, olha, que a religião deve ser usada para o bem e para a evolução espiritual. E ela também explicou 2 anos que a Maxiane está frequentando o terreiro dela e ela chegou no local depois de ser iniciada por uma das filhas de santo da casa. E aí, desde esse período, né, a Sister começou a frequentar o templo cerca de 2 vezes por mês ou nas festividades. Bom, então a parte boa dessa declaração, né, é que apareceu essa líder religiosa, ela veio à tona e tirou aquela imagem de que ela não era da Umbanda, né, que a Maxiane não faz parte, nunca fez parte de terreiro, que era o que a maioria das pessoas estavam declarando por aí. Então esse ponto foi resolvido, realmente ela tem terreiro, tem mãe de santo. Por outro lado, a parte ruim é porque a Maxiane ela só tem 2 anos de casa e nesse período esse véu, essa informação de que dentro da Umbanda, então agora você está respaldado em qualquer coisa que você fizer, acaba vindo intrinsecamente porque tem uma fama equivocada da nossa religião, né? De que talvez os seus erros vão ser validados se você estiver dentro da Umbanda, ou de que talvez você pode errar porque está atuando com Exu, como se Exu fosse um apoiador ao erro. E essa má informação, essa desinformação atrai muita gente, né? Porque muita gente que já sofreu tanta invalidação só quer ser validada, mas quando chega no terreiro, ó, já quebra a cara. Tanto que já teve um aspira, né? A gente chama de aspira, já teve um aspira no nosso terreiro, e quando ele foi querer entrar, assim, dava pra ver que ele achava que quando ele incorporasse, ele ia virar super saiyajin, ia ter poderes sobrenaturais e tal. Então a gente já vai cortando a asinha logo ali. Fala assim, ó, então, não é assim não, funciona assim, assim, assado. A gente tem uma reunião quando a pessoa vai entrar, onde a gente aponta todas as questões. E se a pessoa vai falhar muito assim, a gente nem deixa entrar não entra. Essa pessoa já largou de mão, já saiu fora. Por quê? Porque a gente mostrou a realidade, né? Não deixou se criar, não deixou crescer. Mas, enfim, cada caso é um caso. A gente também não pode sair fechando as portas e impedindo, às vezes, alguém de evoluir. Então, às vezes, sim, vão ter pessoas que vão precisar de mais atenção, que vão precisar de mais amparo, mas também não dá para negar, né? Que o trabalho sacerdotal, abrir templo, essas coisas é algo que desgasta muito e consome muito a tua vida. E o pior, consome sem reconhecimento, tá? Porque dentro do terreiro, o que tem de filho de santo que sai da casa e que você abrigou, que você deu comida, que você ajudou a arranjar emprego, que você ajudou a direcionar a vida e depois sai por aí falando mal de você, gente. Isso é o que mais tem. Então, de jeito nenhum, eu acredito que exista uma culpa ou algo que se deva responsabilizar essa sacerdote. Eu, de verdade, não entendo por que a Maxiane teve essa gana, assim, tão grande de falar que é da Umbanda, afirmar que é da religião. Talvez seja por questão de acreditar que assim os outros participantes ficariam intimidados também, já que a gente já viu que o propósito dela é intimidar, mesmo que ela não fale isso declaradamente, o comportamento dela quando ela vai replicar a situação, por mais que aquela situação, na visão dela, esteja distorcida, o caminho que ela vai tem medo de mim. Eu quero que eles tenham medo de mim. Essa é a realidade paralela que foi criada ali na percepção. Então, talvez tenha se utilizado disso e talvez o que algumas outras pessoas disseram seja o caminho do raciocínio, né? De que acreditou que por estar lá em Salvador, na Casa de Vidro, se exaltasse orixás e entidades que é o maior ali da comunidade, então ela teria maior chances de conseguir entrar na casa. Mas aí depois de entrar na casa, sabe, perde o sentido, porque a gente está falando de nível Brasil, e Brasil tem muita perseguição religiosa com a nossa religião, então não consigo compreender, para mim não faz muito sentido
o fato de tentar se utilizar da religião como estratégia dentro do programa. Fala aqui embaixo a sua opinião do porquê que você acha que ela quis usar a religião, qual que era o propósito. E segundo a mãe Bianca, a Maxiane contratou um jogo de búzios para saber das energias, dos caminhos para ela dentro de um reality show. E a mãe Bianca disse que ela não revelou o convite para o programa, tá? A Maxiane não falou para a mãe de santo do convite para o programa, mas que os búzios indicaram um caminho de sucesso, que deram um sinal positivo de que aquilo que ela tanto queria ia acontecer. E essa mãe de santo, a mãe Bianca, ela também falou a respeito que ela acredita que possa ter tendência para ter uma reviravolta na relação da Maxiane com a Ana Paula, porque ela analisou a regência espiritual da Ana Paula. E pela análise da mãe Bianca, tá? Essa não é a minha opinião, essa é a opinião da mãe Bianca, segundo o Portal Terra. Ela disse que a Ana Paula é regida por Iemanjá e Xangô, enquanto a Maxiane tem Oxum e Oxóssi. E ela fala assim, que são orixás que fazem parte da mesma família. Oxum casou com Xangô e Iemanjá é regida por Oxum. É ligada, né, no caso, a Oxum. E ela falou que essa conexão espiritual sugere, né, que pode ser que elas consigam superar as brigas que elas estão tendo ali na convivência. E para a mãe Bianca, ela fala que essa tensão que elas estão vivendo lá é só por causa do confinamento, o estresse do confinamento, que se fosse aqui fora, elas iam ser muito amigas, iam se dar super bem. Eu não posso dizer que eu concordo tanto com a mãe Bianca, eu não sei se ela fez uma consulta oracular aqui para poder dizer tudo isso, ou se isso era a opinião dela, tá? Mas levando mais como um lado de opinião dela, eu vejo que a Maxiane, ela se levou muito por conta daquela rivalidade que ela criou em cima a respeito do que estava acontecendo com o Jonas. Porque a Ana Paula começou a dar em cima do Jonas e o Jonas já tinha, né, se envolvido com a Maxiane, parece antes, não sei se tinha sido antes ou depois, mas enfim. Eu sei que ela também tem interesse no Jonas e tem surgido aí na rede a galera dizendo de que é por isso que a Maxiane não gosta da Ana Paula, tá? E eu olhando, analisando as cenas, eu também percebi um pouquinho assim, sabe, daquela coisinha da filha de Oxum, e quando pega ranço numa pessoa, daí então aquela pessoa vira o foco, o hiperfoco dela, sabe? Então, normal, típico, então eu não acho que seja só por causa do confinamento, tá? Eu acho que isso já tenha descido um nível a mais. E isso faça com que não possa acontecer, a não ser que venha, que surja uma lucidez, uma maturidade vinda do lado da Maxiane, né? Porque a Ana Paula parece que ela separa muito bem as coisas, ela consegue ser fria em alguns contextos para poder separar situações e não envolver meio que coisas que não podem ser envolvidas, né? Uma lógica que é legal de se ter. Enfim, essas foram as informações que eu soube a respeito da mãe de santo, da Maxiane, e eu acredito que toda essa situação, por mais que seja uma situação ruim, ela pode sim trazer algo bom. Eu tenho esse pensamento de que mesmo as situações ruins trazem algum ensinamento, então a gente tem aqui a oportunidade de, com um assunto viral, conseguir trazer essa informação principalmente para os médiums iniciantes, tá? As entidades não se vingam. A gente, quando a gente é novo, a gente fica achando que foi uma vingança, a gente acha que a entidade foi vingativa, mas não. As entidades ajustam. Se acontecer uma coisa injusta com você, eles vão ajustar para que seja justo. E quando é justo, para a gente novato, dá essa visão de que, nossa, a entidade, ela abraçou, ela se vingou por mim, mas não é nesse sentido. Quando a gente fala assim, quem me protege não dorme, não é no sentido, ó, cuidado, tem alguém aqui olhando. Não, essa pessoa, ela tem a visão do que é justo, ela tem a visão do que é errado e ela vai fazer o que for necessário para ajustar. Mesmo que nesse ajuste o prejudicado seja a gente que é médium. Por isso que eu brinco, eu falo assim, gente, a Maria Padilha já arrastou minha cara no asfalto tantas vezes e é real, porque quando eu tô errada, ela vai corrigir o eixo, mesmo que essa correção recaia sobre mim. Então, a gente tem que ter essa visão. É claro, às vezes a gente brinca, às vezes a gente tenta fazer brincadeiras. Eu tento fazer esse tipo de brincadeira num contexto fechado, onde só tenham pessoas da religião, justamente para não ficar propagando para pessoas que não conhecem ou deixando subentendido de que a gente está numa religião que prega praticar as coisas ruins, de fazer coisas ruins. Até na ótica da amarração, gente, existe um lado positivo, mas esse assunto eu só abordo lá dentro do Caminhos da Axé. Então, enfim, precisa a gente utilizar essa repercussão negativa
pro lado bom, né? Deus sim, acredito que encaminhou essa situação para remover um véu de uma grande camada de novatos, de jovens que estão entrando na religião, como aqui tem muitos jovens, fica aí esse alerta, esse ensinamento para você, tá? Entidade não é vingativa, entidade é justa e às vezes a gente confunde uma coisa com a outra. Gostou desse vídeo? Já deixa o like, tem alguma opinião? Já comenta aqui embaixo e não esquece de hypar para ajudar esse canal a crescer e de compartilhar, se inscrever, enfim, tudo aquilo que você já sabe, né? Muito axé para você, até o próximo vídeo. Ah, e mais uma coisa, hein? Mãe Bianca de Oxum, sua bênção e postura verdadeira e real de uma sacerdote. Então, sentir verdade e é algo que é um exemplo que a gente tem que ter. Que a gente tem que se responsabilizar por aquilo que é a nossa falha, não pode se envergonhar por um erro, mas deve utilizar o erro para retratar, corrigir e orientar. Postura finíssima e corretíssima. Muito gratidão por ter esse exemplo dentro da nossa fé. Axé.